Em 1975, o lendário produtor independente, responsável por alguns dos filmes mais baratos, mas também mais importantes de Hollywood, decidiu produzir um pastelão da ficção científica, um filme que faz corrida maluca parecer Ford contra Ferrari, que usa armadilhas tiradas direto do melhor kit da Acme e é feito com um orçamento que mal compraria a roda de um Porsche hoje em dia, mas que ainda assim mudou a ficção científica para sempre. Corrida da Morte Ano 2000 é um daqueles filmes que precisam ser vistos e que dificilmente você consegue descrever para alguém. Uma daquelas obras que são frutos não apenas de seu tempo, mas de uma série de fatores que nos trouxe uma obra única, unicamente galhofa, unicamente brega e unicamente brilhante, que enquanto é muito lembrado pelo seu descarado exagero e maluquice, ele pode esconder muito mais do que parece debaixo do seu capô com textura de jacaré, e com um legado tão profundo quanto. Com uma estrada cheia de buracos ao tentar manter a tradição da Corrida da Morte por décadas desde 75, com remakes e reboots que variam bastante em qualidade. E também uma presença fora das telas, inspirando obras tão influentes quanto ele mesmo. É uma celebração do brega, do barato, do excêntrico, mas também do ácido, do provocativo, da criatividade do cinema independente e a rebeldia na ficção científica dos anos 70. Um daqueles momentos bobos do cinema que ninguém imaginava que se tornaria tão importante. Então, sem mais delongas, amantes do esporte, eu dou a vocês o que vocês querem. Ok, e sim senhor, pelo 5º ano consecutivo, vamos defender um monte de filme desconhecido como cinema absoluto. Mas primeiro, você sabia que você nem pode assistir Corrida da Morte, mesmo ele estando na Amazon? E é por isso que a corrida de hoje tem um patrocinador especial. Porque basta um clique e a NordVPN te permite acessar o catálogo dos streamings de qualquer lugar do mundo, e você pode ver esse grande clássico. E até se você preferir outros meios, a NordVPN protege o seu IP de ser rastreado pelos milhões de trackers por toda a internet, garantindo a sua privacidade ao navegar. Além de desbloquear todo o potencial das suas assinaturas de streaming, o NordVPN também te protege contra ameaças e conta com um monitor da Dark Web, que te avisa caso seus dados tenham sido vazados ou estejam sendo vendidos em sites escondidos no iceberg da internet. Por aqui estamos sempre falando de filmes que parecem perdidos e que dificilmente são encontrados aqui no Brasil. Por isso a NordVPN sempre foi um importante aliado nosso, nos ajudando a encontrar muitas dessas pérolas. E eu tenho certeza que também vai te ajudar a encontrar vários filmes, séries e muito mais fora dos limites da nossa internet. Aproveite ao máximo os serviços que você paga e com bastante privacidade entrando no link nordvpn.com/pandoravpn para ganhar 4 meses extras na sua assinatura. E se não gostar, garantia de reembolso em 30 dias. Mais uma vez, entre em nordvpn.com/pandoravpn para não ficar para trás nessa corrida. E agora, voltamos ao vivo com o nosso piloto principal. Mas primeiro, e mais importante... O quê? Você estava esperando outro rostinho bonito? Corrida da Morte Ano 2000 é resultado de vários elementos que, na verdade, não deveriam combinar tão bem assim. Ao mesmo tempo que ele é um filme feito com a filosofia de Corman de violência, sangue, explosões e muita pele exposta, e com um diretor que queria criar uma sátira ácida e inteligente, essa é uma ficção científica que traz os extremos do gênero, fazendo parte do período New Wave, com fortes críticas a um Estados Unidos logo após a Guerra do Vietnã, uma crítica ao culto excessivo à violência, e também ao culto a políticos carismáticos, que enquanto nos derem o que nos distrair, não apenas vamos apoiar um sistema brutal, como vamos apaixonadamente torcer para ele continuar atropelando pedestres. Então, vocês sabem, apertem os cintos que esse é um daqueles. All right, and yes sirree, a clean hit, a perfect hit, and no pain for the target. Mas antes de queimar pneu, precisamos abrir um livro. Literalmente, como é de se imaginar, Corrida da Morte surgiu de um conto, uma história chamada The Racer, escrita por Ib Melchior em 1956. No conto acompanhamos a história de Willie, o piloto do temido carro touro, com seus chifres afiados presos ao para-choque. Willie é um piloto na mais importante corrida desse futuro, e o esporte oficial da nação, uma competição para chegar a Los Angeles antes dos outros pilotos. Mas existe uma camada a mais. A pontuação não é só por tempo ou velocidade, mas por quantas pessoas você é capaz de atropelar antes da linha de chegada. Willie e seu mecânico Hank começam a corrida muito animados, principalmente por Willie ser um dos favoritos. Quem ganha leva para casa $100 mil, e o mecânico leva 20%. E não demora para Willie encontrar os seus primeiros pontos, chamados nessa história de acitrage, diminutivo de acidente trágico.
O primeiro acitrage nem viu o corredor chegando. O touro o acertou em cheio, o jogou para cima e então ele deslizou pela carroceria, deixando para trás uma mancha avermelhada. Tudo em 1/1000 de segundo. Então Willie, a 190 milhas por hora, atravessa o país, acertando quem pode, como uma estudante que andou um pouco longe demais de uma barreira de proteção, ou uma idosa que saiu do seu quintal para resgatar um gato no meio da rua. Mas para vencer ele precisava de algo grande, e com a ajuda de Hank, ele arma uma emboscada perfeita, indo para uma cidade pequena que não esperava a chegada de algum corredor, colocando o touro nas sombras e esperando para um grupo sair do cinema. E então, quando eles estão no meio da rua, o maior acitrage da história da corrida, algo que não só coloca o Willie na liderança, mas também próximo de bater o recorde de pontos de toda a história. Isso o deixa completamente extasiado, a ponto de sair do carro para ver a sua bela obra. Enquanto ele vê alguns que o olham com admiração, afinal era um famoso corredor, ele nota que muitos outros o encaravam com raiva, especialmente uma jovem mulher, carregando uma criança nos seus braços, já sem vida. E então ela o chama de carniceiro. Mas o Willie não entende, ele não está fazendo mal a ninguém, ele está apenas correndo, apenas seguindo as regras que lhes foram dadas. A jovem com olhos raivosos o deixa desconfortável, e Hank o apressa para saírem de lá, mas não antes de ouvir o nome daquela mulher. Muriel. Continuando a corrida, Willie leva um susto. Ele vê Muriel no meio da estrada, com olhos negros e raivosos. Mas não era ela de verdade, era um fantasma, algo criado pela sua mente. E a partir desse momento, Willie começa a pensar naquele rosto, no rosto também da idosa que por milésimos de segundos demonstraram pavor e uma expressão de súplica a ele. E cada vez que ele chegava perto de uma nova pontuação, desviava no último segundo para a raiva de Hank, que sabia que se eles batessem o recorde, não só ganhariam uma bolada, como um bônus para cada corpo além da pontuação mais alta anterior. Para provar ao seu mecânico que ele ainda tinha o que precisava para vencer, Willie volta para a cidade anterior, esperando a saída de alunos de uma escola, observando um grupo de crianças que com certeza lhe daria o recorde. Mas quando ele novamente lembra dos rostos, dos olhos negros, da palavra carniceiro, ele começa a desviar. Mas Hank tenta forçar o volante para colocar o carro na direção das crianças. Como ele mesmo afirma, ele quer aquele dinheiro, ele precisa do bônus e ele não vai perder por nada. E na briga pela direção, o touro acerta em cheio a escola, mas já vazia. Willie vê tudo branco, seu corpo pesado, e ele mal consegue abrir os olhos. Mas acordando aos poucos, em uma maca, ele reconhece uma voz, a de Muriel, explicando para ele que enquanto era resgatado, o corredor chamava pelo seu nome. "Por que você me chamou?" ela perguntou honestamente. "Eu queria te dizer", ele disse, "te dizer que eu não sou um carniceiro." A garota o encarou por um momento e se inclinou, sussurrando, "Nem mais um corredor." Enquanto o corredor é inicialmente visto como uma crítica à adoração à violência, a alegoria aqui pode ser um pouco menos óbvia do que parece. Você provavelmente já ouviu várias vezes a comparação da vida com uma corrida que a gente precisa sempre vencer. E para sermos o vencedor, para sermos o campeão, a gente tem que se esforçar, sair na frente de todo mundo, atropelar o obstáculo que surgir. É a sobrevivência do mais rápido, do mais eficiente. Mas ninguém fala sobre quem ou o que está sendo atropelado no meio do caminho. O corredor é sobre isso, sobre como alguns são coroados os campeões, como alguns estão sempre tentando vencer, sempre tentando chegar nesse prêmio de $100 mil. Mas nunca paramos para questionar quantas pessoas esses campeões estão passando por cima para chegar na reta final. E não só amamos e celebramos esses pilotos, como nós mesmos estamos na mesma estrada, pilotando nela. O conto, de forma sublime e com muita sutileza, faz a gente pensar, estamos olhando para quem está na estrada ou estamos apenas com a visão na linha de chegada? A história de Ib Melchior então parte desse ponto de vista. Depois que vemos o estrago que somos capazes de fazer para vencer na vida, no caso, na corrida, é tão fácil assim continuar pontuando? É sobre despertar a nossa consciência, sobre despertar a nossa solidariedade e percebermos que ganhar na corrida não é tudo que existe no mundo. É sobre não passarmos a vida inteira correndo sem questionar a corrida. É uma história sombria e emocionante sobre alguém percebendo os horrores que ele causou por ganho pessoal. E o que Corman fez com essa história é bem sensível? O filme tem um tom bem diferente da história original, abandonando a sobriedade, a introspecção e a emoção da escrita de Melchior por algo mais Roger Corman. What you say? Blitzkrieg!
Com direção de Paul Bartel e roteiro de Robert Tom e Charles Griffith, Corrida da Morte, ano 2000, aproveita a mesma base de O Corredor, incluindo a óbvia comparação da corrida com a nossa corrida diária pelo sucesso, mas acrescenta várias outras camadas, algumas que parecem até presciente. Ao incluir o ponto de vista de como uma mídia sensacionalizaria a violência, ele acidentalmente fez o filme antecipar como a cultura idolatraria a violência, principalmente em reality shows ou então em noticiários. Paradoxalmente, a violência celebrada seria um jeito de cegar as pessoas para a violência real do mundo, os entorpecendo e os dessensibilizando a ponto de não mais questionarem porque está tudo queimando ao nosso redor, não mais ligar para a dor do outro. Eu, tendo sido repórter no passado, sei como é pessoas acordarem felizes porque o dia começou agitado com algum acidente. Hoje em dia não é difícil vermos exemplos de como as pessoas adoram ver o outro se ferrando, alguns exemplos até mesmo extremos. Estamos tão frustrados, tão sem esperança, tão isolados que é catártico ver alguém se ferrando no nosso lugar. A gente se sente bem, vibra, regozija ao ver a violência a outro espectador, principalmente se na nossa visão a gente tiver essa ideia de que ele mereceu, porque foi mais burro, porque foi mais lento, quem mandou ele estar no meio da rua. É mais fácil pensar antes ele do que eu, do que começar a questionar a corrida que nos colocou nessa situação, tão propensos a amar sangue. O filme também mostra um futuro, que agora seria o nosso passado, onde literalmente nazistas não só seriam aceitos, mas enquanto eles tivessem fãs e enquanto eles servissem para manter a corrida funcionando e sendo celebrada, eles seriam até protegidos pelo governo e pelo seu público. Tá tudo certo enquanto eles forem divertidos. That adorable swastika sweetheart, Matilda the Hun from Milwaukee, and her lovable Nazi navigator, Herman the German Fox. E claro, a violência, quanto mais melhor, principalmente se ela for contra alvos específicos. Women are still worth 10 points more than men in all age brackets. Teenagers now rack up 40 points, and toddlers under 12 now rate a big 70 points. Any sex over 75 years old has been upped to 100 points. Nesse futuro, os Estados Unidos são comandados pelo Senhor Presidente, o criador da corrida transcontinental, o salvador da economia depois da crise de 79. Uma figura messiânica que é adorada pelos seus eleitores como um profeta, como um ser divino enfrentando as forças do mal, os sabotadores que querem acabar com a economia e o jeito americano de viver, acabar com a celebração máxima do American Way of Life, que é a própria corrida. That it was none other than the treacherous French who have been sabotaging our great race, just as they and their stinking European allies have undermined and destroyed our great national economy. O grande plano do senhor presidente e dessa nova América é o que ele chama de privilégio da minoria. To a new time of plenty in the fertile field of minority privilege. 99% é espectador, ou pontuação. A minoria privilegiada é quem fica atrás do volante. E curiosamente, o filme brinca com o presidente sendo do partido bipartidário, o que é uma crítica como os dois lados da eleição representam as mesmas besteiras. Uma das partes inteligentes de Corrida da Morte é mostrar como o público, mesmo sendo o alvo, não se incomoda ou liga para os horrores da corrida. Afinal, para eles é o normal, o certo, não ligar quando alguém é deixado para morrer na calçada. Afinal, é assim que as coisas sempre funcionaram, é assim que vai funcionar. Why do you love me? Because I kill people? Scoring isn't killing, Mr. Frankenstein. It's part of the race. Vemos isso na incrível cena onde a viúva da primeira vítima é convidada para aparecer na TV e ganhar prêmios, que além de ser uma cena engraçada pela ironia, também aponta que, porque ela teria direito de reclamar da corrida, já que ela ganhou algo com isso. Mesmo que seja através de um sacrifício. Não importa que o país esteja pegando fogo e as ruas cheias de corpos. Vai sempre ter alguém de sorriso aberto e cenário colorido para nos convencer que isso é só parte da corrida que tanto amamos. A corrida é pop. The race is the symbol of everything we hold dear, our American way of life. Sure, it's violent, but that's the way we love it. Violent, violent, violent. Dessa vez acompanhamos mais do que o ponto de vista de um corredor, mas sim de 5. Temos Jane Calamidade dirigindo o Touro, que é o carro principal do conto, Matilda Derham no comando do Buzz Bomb, que é claramente uma bomba V1 do terceiro Reich, Nero o herói, que ninguém tá nem aí pra ele. Sit still, Cleopatra, and stop blocking me. My fans want to see me.
They've never seen a has-been before? Machine Gun Joe Viterbo, interpretado por ninguém menos que um Stallone um ano antes de Rocky, no personagem mais diferente de toda a sua carreira, sendo um falastrão, trapaceiro, agressor de mulheres e um baita babaca. Hey, you guys wanna stop playing that song, please? Um tipo de personagem que o Stallone nunca mais faria. Aliás, é até engraçado que depois que ele ficou famoso, o filme começou a ser vendido como um filme do Stallone. E claro, por último, o querido do público, Frankenstein, interpretado por David Carradine. Hoje mais conhecido como Bill, mas na época famoso por Kung Fu. Frankenstein é o mais lendário dos competidores, amigo pessoal do Sr. Presidente. Esteve em tantos acidentes que boa parte do seu corpo foi reconstruída com partes cibernéticas. Say you lost most of your jaw at the crack of 92. And my right eye in 95, and my nose and my left eye in 97, and most of my cranium in 98. Construído e reconstruído para vencer a competição. Até mesmo as suas cicatrizes, que são falsas, fazem parte do show, e ao que tudo indica é apenas com isso que ele se preocupa: vencer. Mas isso pode ser atrapalhado pela sua navegadora, Annie, que tem ligações com o movimento de resistência anti-corrida, comandada por Thomasin Paine, propositalmente vestida e maquiada para lembrar o movimento sufragista. Corrida da Morte apresenta um cenário curioso, porque todo mundo vê que a corrida é brutal, muitas pessoas sofrem com ela, mas ainda assim, tirando uma pequena resistência, ninguém quer acabar com a corrida, porque no fim das contas é melhor apenas ser parte do público, se divertir com quem se dá mal, enquanto torcemos para não encontrarmos um piloto enquanto estivermos no meio do caminho. É um futuro onde todo mundo quer ser os pilotos, sem perceber que na verdade somos apenas os pontos. Com algumas pessoas até usando a corrida para benefício próprio, como os hospitais, que usam ela como desculpa para se livrar de seus pacientes mais trabalhosos e caros de manter. Mas felizmente Frankenstein parece não querer fazer parte do jogo esse ano. Na verdade, Frankenstein parece estar correndo contra os seus iguais, atacando até mesmo a organização da competição. E é aí que Annie começa a perceber que Frankenstein parece esconder mais segredos do que apenas ser um grande corredor. A história então acompanha a corrida, as pontuações e também as tentativas da resistência de acabar com os pilotos e com a corrida em si, enquanto o governo garante ao público, extasiado, que não existem rebeldes, que nenhum americano de verdade seria contra a corrida, que é tudo culpa dos estrangeiros que querem destruir o jeito americano de viver. About rebels. There are no rebels. E toda essa sátira está escondida em um filme genuinamente caótico, mas que não se perde em si mesmo. A baixa produção foi alinhada com a direção criativa a um ponto que, enquanto é possível ver que o efeito está claramente abaixo do que deveria, ele ainda parece fazer parte desse mundo maluco, faz parte do charme total da obra. Os carros com formatos de animais, os corredores claramente longe da sanidade mental, e o sangue, que mais parece tinta guache, aliás, não acho que só parece, se combinam em uma obra que não está tentando imitar ou até mesmo fingir ser algo realista, mas sim algo memorável, artístico e teatral. Ao entender isso, Corrida da Morte é um dos filmes mais criativos de seu tempo. Ao não entender isso, basta reunir uns amigos e assisti-lo, que ele ainda funciona como uma ótima comédia. Eu acho que esse é um dos grandes pontos positivos de Corrida da Morte. Ele funciona para os dois lados, enquanto ainda consegue entregar a sua sátira e sua crítica. E o humor não é apenas acidental, o proposital também é marcante. Como, por exemplo, com o Sr. Presidente escondendo a existência dos rebeldes e culpando os franceses por tudo, quando Frankenstein vence um único avião da resistência, Júnior dá a notícia assim: Well, America, there you have it. Frankenstein has just been attacked by the French Air Force, and he's whipped their derrieres. É o tipo de absurdo que é engraçado, porque hoje em dia nem mesmo parece tão absurdo assim. E apesar do orçamento de quase nada, a execução do que importa é realmente boa. Corrida da Morte é surpreendentemente bem filmado quando os carros estão na estrada. E os muitos trabalhos de dublê foram tão perigosos de serem gravados quanto parecem que foram. Como dito, temos até um avião combatendo um carro. Corrida da Morte tem sequências de ação na estrada que na ficção científica só Mad Max faria similar, mais de meia década depois. É um ótimo carsploitation, na mesma veia de Bullet e Vanishing Point, mas não deixa o quão bobo ele é visualmente te enganar. Ele é um filme de ação sobre rodas muito mais competente que franquias inteiras mais recentes, enquanto ainda é um filme B, com todas as suas visíveis falhas.
E não me entenda errado, eu não tô falando que essa é uma obra-prima do cinema intocável, ou então que ele é objetivamente bom e quem não gosta tá errado. No fim do dia, ele é um filme bobo dos anos 70 mais do que qualquer outra coisa. No entanto, ele é a prova do poder dos filmes bobos, dos filmes esquisitos, a prova de que é possível usar todos os espectros da ficção científica para falar algo significativo, enquanto ele é totalmente experimental, sem nenhum compromisso com expectativas ou formas. É um dos melhores filmes já feitos? Não, longe disso, ele não é nem o melhor filme de 1975 que fala sobre esportes violentos. Mas ele é genial em sua extravagância. Eu acho que o que eu quero dizer é: deixe os filmes de ficção científica serem estranhos de novo. E apesar de ser uma crítica tão eficiente que parece que ela foi feita para os dias de hoje, para mim ela ainda tem um último prego em sua sátira. Alerta de spoiler pelos próximos 3 minutos e 18 segundos. Enquanto a corrida segue, vemos que Frankenstein está agindo estranho, incluindo não denunciar Annie quando descobre que ela não é só uma rebelde, mas sim a neta de Thomasin. Frankenstein então revela que ele está em uma missão própria, e por isso ganhar para ele é tão importante, porque ganhar significa apertar a mão do senhor presidente, e a sua mão biônica tem um segredo, uma granada de mão. Eu adoro esse filme. Então por isso ele não só quer ganhar, como também evitar que a resistência consiga sequestrá-lo para cumprir o seu objetivo final, com os outros pilotos caindo nas armadilhas dos rebeldes. Bye bye, baby. Hello, 70 points. Com Jenny Calamidade fatalmente manobrando demais o touro, Matilda sendo enganada por literalmente um dos truques do Coyote, e Machine Gun Joe levando a sua rivalidade contra Frankenstein até as últimas consequências, o forçando a usar sua granada de mão. Sobra apenas Frank e Annie para cruzarem a linha de chegada. Ao vencer, Frankenstein então vai cumprimentar o presidente, com um pequeno canivete escondido na sua luva. Mas Thomasin acredita que Frank tinha matado sua neta. Então ela atira no corredor. Mas não era Frank por baixo da máscara, ele na verdade ainda estava no carro. E então... Frankenstein. Com uma última acelerada, o próprio criador da corrida é a última vítima do sistema que ele propagava como ideal. E o público tem um novo ídolo, um novo líder. Que já começa mudando bastante como as coisas funcionam por essa nova América. I plan to pension off the secret police, restore free elections, and minority privilege. What about the race? The race is abolished. Com novas pessoas no poder. Surpreendentemente, um final positivo em uma década muito conhecida por finais devastadores. Mas é um final agridoce, porque há uma crítica ainda mais profunda escondida por trás de Corrida da Morte. Um fator que está presente em todas as versões dessa história é justamente a complacência do público. A corrida não precisa existir, ela poderia acabar assim que o público deixasse de ter interesse, deixasse de aceitar a destruição que ela causa e ao parar de ignorar as mortes pelo caminho. Mas a corrida sempre esteve lá. A resistência é uma minoria. A maioria, mesmo sendo alvo dos para-choques adornados, continua vibrando com cada aceleração. Então quando Frankenstein diz isso... I have a job to do. Your job is a waste of time. The world doesn't want to be saved. Ele não está totalmente errado. As pessoas não querem ser salvas. E terem colocado ele no poder no final do filme não contradiz isso. Na verdade, as pessoas só querem um líder para seguir, um vencedor para admirar, um campeão para nos dizer o que fazer. Nós, passivos, literalmente espectadores dessa corrida, deram a sorte que dessa vez, Frankenstein, com boas intenções, entrou no poder. Mas vemos que quem antes ganhava com o antigo poder, rapidamente já se adaptou ao novo. But Mr. President Frankenstein, isn't it true that as a racer your popularity depended entirely on violence? Mas quem sabe quem estará no volante da próxima vez? Nós amamos a violência, a brutalidade, a eficiência de um piloto sem remorso, mas ao mesmo tempo temos tanto medo de pegar no volante que preferimos dar poder para que outros conduzam. E isso nos torna eternos espectadores, a bel prazer dos pilotos, torcendo para que eles poupem as nossas vidas. Corrida da Morte ano 2000 é um daqueles filmes que você simplesmente tratá-lo como uma galhofa sem nada dizer é um desserviço a ele. Mas do mesmo jeito, tentar vê-lo como uma obra intelectual e profunda também. Ele é ao mesmo tempo os dois e nenhum especificamente. E ele tem uma sátira muito ácida que era bem relevante naquela época e ainda é até hoje.
pegando muito do sentimento anarquista que permeava a ficção científica dos anos 70. A falta de esperança com o futuro e um genuíno rancor com as pessoas que, moles, acabam se tornando espectadores do seu próprio destino, com medo de assumir o volante se não tiver alguém para guiá-los. O importante aqui não é que esse filme se torna lindo e maravilhoso ao analisarmos os seus temas, mas sim como até um filme como esse, apelativo, de baixo orçamento, feito só para ganhar dinheiro, tinha tanta profundidade, e esse é o poder da ficção científica. Ele é energia pura, energia que nem sempre é fácil de entender, mas é uma experiência que você precisa mais ver do que tentar definir. É um filme que nunca será repetido, uma verdadeira relíquia. Uma relíquia com algumas rachaduras e um pouco empoeirada? Sim, mas é uma relíquia. Enquanto o Carsploitations não eram nenhuma novidade, com algumas obras fantásticas antes, o jeito que Corrida da Morte o inclui na ficção científica e extrapolou alguns extremos foi um marco muito importante no cinema. Com um orçamento de 300 mil, Corrida da Morte foi um sucesso, arrecadando mais de 8 milhões, e com o lançamento do também fundamental Rollerball no mesmo ano, aqui se popularizaria a ideia dos jogos violentos, de uma sociedade controlada pela diversão através da destruição alheia. É bem fácil você ver os filhos diretos de Rollerball, mas é ainda mais fácil ver os que foram diretamente inspirados por Corrida da Morte. Ao colocar o lado dos repórteres exagerados e extremamente otimistas em meio a um monte de desgraça, o filme de 75 criou uma onda que geraria alguns dos filmes mais famosos das últimas décadas. O Sobrevivente é muito mais uma adaptação de Le Prix du Dungeon e das Million Spiel do que do conto de Stephen King. E esses dois filmes são uma adaptação de The Price of Peril, de Robert Sheckley, com muitos elementos tirados direto de Corrida da Morte. Esses filhos de um jeito ou de outro do filme de 75, que influenciariam diretamente o Batalha Real. E não tem como negar como Jogos Vorazes deve muito à atmosfera que Paul Bartel criou lá atrás. Sem mencionar que vários filmes tentaram seguir na sombra de Corrida da Morte, como Cannonball, de 1976, estrelado por David Carradine, ou Death Sport, de 1978, estrelado por David Carradine. Peraí. Na época, ele foi considerado um traje, uma barbárie violenta em forma de filme. Hoje, ele é praticamente inocente, justamente por quão ridículo ele é. Mas foi uma importante obra subversiva para fazer a ficção científica apostar em ideias cada vez menos seguras. Ele abriu caminho para que diretores como Paul Verhoeven fizessem a mesma coisa com Robocop e Tropas Estelares. Mad Max, segundo o próprio George Miller, é um dos filhos diretos de Corrida da Morte. Fora dos cinemas, Corrida da Morte também foi importante para os jogos, tendo inspirado diretamente o Death Race, de 1976, mesmo com a desenvolvedora jurando que não tem nada a ver. Um dos primeiros jogos a gerar ultraje e controvérsia por causa da violência. Ele foi um dos pontos importantes para jogos se tornarem mais subversivos como arte e também inclinar para temas considerados mais adultos. E isso levaria à criação de vários outros como ele, como Road Rash, Twisted Metal, Burnout, Vigilante. Todos eles devem pelo menos um pouco a ideias vindas diretamente de Corrida da Morte. Mas claro, não podemos esquecer do principal, Carmageddon, quase que uma adaptação de Corrida da Morte para os jogos, e Carmageddon por si só seria uma outra grande influência para essa mídia. Outro grande inspirado é a própria 2000 AD. A sátira ácida e absurda do filme, misturado com a violência extrema, é bem similar aos quadrinhos britânicos. O próprio Juiz Dredd foi modelado com base no Frankenstein, provando que as semelhanças não são meras coincidências. Eventualmente, nomes que cresceram na 2000 AD até dariam continuação para o universo do filme de Bartel com Corrida da Morte de 2020. Isso por si só é um impacto que qualquer filme prestigiado adoraria ter. Quem dirá um filme bobo de 75. Corrida da Morte faz parte do melhor que a ficção científica da década de 70 tinha. A melhor década da ficção científica no cinema, aliás. E o jeito que ele constrói o seu mundo, muito mais cinza, com personagens com muito mais nuances, indagam questões que são relevantes até hoje, como vimos aqui nesse vídeo. É um filme que implora que olhemos para a ficção científica com um olhar minimamente crítico. E esse é o dever de qualquer filme desse gênero. É o New Wave no seu melhor, no seu mais afiado, no seu mais ácido, no seu mais descompromissado, no seu mais bobo. E a corrida não seria vista apenas em 75. A franquia continuaria viva com uma prequel que ganhou 2 sequências e um remake que tentou repetir a fórmula do original. E eles são... honestamente, são mais do que uma simples nota de rodapé nesse vídeo pode entregar. Eu acho que deveríamos dar a essas corridas mais atenção. E por isso voltaremos para a estrada em breve, para explorar o Corrida Mortal de 2008, as suas continuações e o mais do que maluco Corrida Mortal 2050. Nossa jornada fica por aqui, mas apenas por enquanto. Primeiro de tudo, eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. E continue nos acompanhando, porque estaremos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E hoje eu quero fazer um agradecimento ainda mais especial à banda Bad Mary, que está na trilha sonora do filme Corrida Mortal 2050, e nos deu autorização para usar a música do filme na abertura desse vídeo.
vídeo. Ouçam eles, são bem bacanas. E por fim, um super agradecimento aos nossos apoiadores que ajudam o carro do Central Pandora a continuar nessa estrada. Como os meus queridos amigos pessoais Mestre J, Joel Melo e Nostromo, os membros da Ponte de Comando Daniel Souto, Saren e Pedrox, e os oficiais de ciências Christian Donges, Luiz Alberto, Baruque Rodrigues, Luiz Carlos Matos e André Oliveira.